Vamos embora, começar a nossa gravação da nossa aula. A aula passada era a 12ª, eu viajei, eu pensando que era a 13ª, mas é a 12ª. Então, bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa 13ª aula de Introdução à Internet das Coisas. Hoje vamos continuar a série de protocolos de rede de comunicação. Na aula passada, vimos como funciona a rede Bluetooth, como é conectado, como é o frame dela, quais são os tipos de redes de conexão, né? Vimos a diferença de um Bluetooth clássico para um Bluetooth low energy, principalmente a questão das redes, né? Por exemplo, demos o exemplo daquela rave que é sem som. Vocês já ouviram falar, viu, essas rave que é sem som, que é só com fonezinho de ouvido? Hã? Tem esse também, mas tipo, cada pessoa tá com fone de ouvido e não tem um fone externo, assim, o DJ fica tocando no fone de ouvido, né? A gente viu que aquilo só foi possível com o advento do Bluetooth Low Energy, porque ele permite essas redes que são distribuídas, onde eu consigo distribuir o sinal para mais de um dispositivo, né? Na Bluetooth clássico, eu só consigo ponto a ponto, né? Um a um, e eu não consigo fazer isso, né? Ou hora eu estou transmitindo, hora eu estou recebendo, mas eu não consigo distribuir para muitos dispositivos ao mesmo tempo. Exatamente. Gente, todo mundo vê. Então, a gente viu a diferença de broadcast, unicast, multicast, ncast. Enfim, a gente deu um apanhado geral, né? Como funciona isso e viu como funciona isso na rede Bluetooth. Porém, um grande limitador da rede Bluetooth, grande limitador não, né? Ele foi vocacionado para ser usado em dispositivos pessoais, ou seja, relógio, né, smartphone, fone de ouvido, bracelete, anel, roupa, vestível. Já a Zigbee, ela possui características similares com características similares da rede Bluetooth, por exemplo, de distância, né, transmissão de dados e tal, mas ela foi pensada para aplicativos não pessoais, para aplicativos de multiuso, né? Por exemplo, eu quero transformar uma casa inteligente, então não utilizaria Bluetooth, né? Eu utilizaria Zigbee. Eu quero fazer uma aplicação na indústria, não utilizaria Bluetooth, eu utilizaria Zigbee. Quando eu trabalhava na indústria têxtil, lá os filatórios de lá eram todos conectados com rede Zigbee, para pegar os parâmetros dos filatórios. Então, tinha uma central Zigbee lá e todos os filatórios. Filatórios, ele faz o fio de algodão assim, ele recebe o fio, aí enrola aqui assim. Aí sai um tubinho assim de fio de algodão. Aí chama o nome disso. Eu tô falando para Anderson um pouquinho antes sobre dessa parte aí, né? Conhece um pouco mais. Ele enrola aqui o fio. Aí são máquinas assim que tem, cada máquina tem mais de 1000 rolinhos desse aqui, assim, de cada lado. E as máquinas têm 100 a 200 metros de comprimento. Gigantesca, assim. Fio de algodão. É fio para roupa, deu fiozinho assim, né? As máquinas têm isso aqui, velho. É muito grande, muito grande. Para ter noção, tem algumas empresas que eles vão colocando, eles colocam um carrinho, a pessoa vai sentada aqui no carrinho para fazer as coisas. Porque é gigantesco, assim, você vai passando e não. E ela é contínua, né? Para passar de uma para o outro, você precisa pular por dentro dela, assim. Um negócio você pula assim por cima dela, ou pelo meio dela, assim. Mas enfim, nessas máquinas aqui, de uma marca chamada Ritter, é assim que se escreve, Ritter. Ela utiliza redes Zigbee para mandar todas as informações da máquina. Então, ela mandava quantidade de fio que torou, média de velocidade de enrolar o fio, porque ele fica assim e fica fazendo assim, sabe? Para rodar e sai um tubinho assim. Chama tubete, né? O programa chamava isso, né? Ela dizia a quantidade de fio, taxa de falha, velocidade de rotação, qual era a, a espessura do fio, né? Que era enrolado aqui, saiu um fiozinho aqui enrolado, né?
Então tudo isso era feito com a rede Zigbee, uma rede Zigbee gigante, assim, dentro da fábrica, né? Eles colocavam isso, né? Tem um roteador lá, um roteador Zigbee, que pegava todos esses parâmetros que estavam rodando lá para fazer isso. Então, diferente do Bluetooth, que é utilizado para curtas distâncias e para dispositivos pessoais, a rede Zigbee era bem apropriada para essas aplicações industriais, onde os dispositivos estão perto, ou para aplicação residencial também, que os dispositivos estão perto. Não, usa não. Usa um outro tipo. Ela é baseada em Wi-Fi, protocolo. Não. Então, o protocolo Zigbee, ela é um protocolo que ela opera tipicamente em 2.4 GHz, né? Ela usa esse padrão do I3E 802.15.4. A gente viu que o Bluetooth operava no 802.15.2, se eu não me engano. Ela é do tipo de rede mesh, onde ela permite diferentes tipos de topologia, né? A gente vai estudar cada uma delas. Mas ela, por exemplo, ela permite topologia anel, topologia estrela, topologia em árvore, enfim. E ela é uma rede de baixa latência, então o pacote dela é bem curtinho e é bem rápido a transmissão dela. Então, vocês vão ver que é ela é menor do que o Bluetooth, o tamanho do pacote que ela transmite. Ela tem um sistema de interoperável, né? Ela consegue se comunicar com outras redes, por exemplo, Wi-Fi, né, de maneira bem fácil. Porque quando a gente está trabalhando com diferentes redes, por exemplo, eu quero trabalhar Bluetooth e mandar do Bluetooth para Wi-Fi, eu preciso criar um middleware que faça essa transcrição, não sei o quê, e transforme o pacote do Wi-Fi, ou do Bluetooth para o Wi-Fi, do Wi-Fi para o Bluetooth. Com ela não, ela tem uma especificação que é feita pela Zigbee Alliance que facilita esse processo. Então fica meio que transparente para o usuário como é feita essa troca de informação. Isso aqui é muito bom, porque você não precisa estar o tempo todo configurando assim hardcode esse middleware ou contratando uma empresa para fazer esse middleware. Você consegue fazer isso de maneira bem fácil. Daí, né, se vocês prestarem atenção, aqui a gente tem alguns nomes. Né? Vamos ter os end devices, os routers, que são os roteadores, né? Aqui são os devices mesmo, né? Por exemplo, um sensor de pressão, um sensor de temperatura, um sensor de nível, que são dispositivos IoT que estão distribuídos. E eu tenho aqui uns roteadores, que eles fazem um papel de monitorar essa rede e coordenar essa rede. Além disso, dos roteadores, eu tenho um coordenador, que seria o roteador dos roteadores, digamos assim, o chefe dos roteadores. Chamamos isso de coordenador. Ele que coordena como esses roteadores vão operar. A gente vai ver com calma agora no próximo slide cada um deles. Mas vocês podem notar, ó, não necessariamente o roteador precisa estar conectado direto ao coordenador. Ele pode fazer link com outro roteador e esse outro roteador se conectar ao coordenador. Mas notem, no coordenador não há nenhum edge device. Né? Ele é utilizado justamente para fazer essa coordenação, por enquanto. Mas vocês vão ver lá para frente que na rede Zigbee ela é muito massa porque ela tem um processo chamado de autocura, que é bem legal. Mais para frente a gente vai ver. Então, aqui seriam as funções de cada um desses dispositivos, né? O coordenador, ele é responsável por gerenciar a rede, né? É ele que define os parâmetros de transmissão, a taxa que está sendo transmitido. É ele que faz o balanceamento de toda a carga da rede. Ele é responsável por isso. Pegar a rede e não sobrecarregar a rede. Distribuir o máximo possível a carga para que continue mantendo a baixa latência. Né? Ele está sempre ligado à rede elétrica. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Como ele está fazendo constantemente essas operações de coordenação, uma bateria aqui já era, né? Ele não, ele está sempre todo o tempo mandando informação, recebendo informação para saber quem está ativo, quem não está ativo, como é que está a carga e fazendo esses cálculos de balanço de carga para poder manter a rede homogênea em termos de carga e concisa, né, sem ter falha de link e tudo mais. Então, ele é bem importante e ele precisa de fato
tá ligado à rede elétrica, senão não tem bateria do mundo que segure esse bicho aqui. Com certeza, tem no break. Na fábrica que eu trabalhava tinha dois no breaks. Ele não podia falhar. Tipo, podia cair o mundo da fábrica, mas ele não, ele tinha que estar lá, porque isso é uma coisa interessante em fábrica, né? Principalmente papel que eu trabalhei depois, de fios de algodão. Elas consomem muita energia mesmo. Na fábrica que eu trabalhava, eles construíram uma subestação, acho que é de 250 megawatts de energia elétrica. Vinha direto, não vinha tipo, pegava o poste da rede, não sei o que não. Era a subestação gigante dentro da fábrica e essa subestação ligava direto à rede nacional de energia. Então, tipo, só caía se a rede do Brasil todo caísse. E uma coisa curiosa é que quando se projeta esse tipo de subestação em fábrica, o dono da fábrica perde a posse da subestação, é do governo. Então, ele recebe o valor da subestação que ele investiu na forma de benefício fiscal. Mas ele não é dono da subestação. Ele não pode chegar lá e desligar a subestação. E para entrar na subestação, só pessoas autorizadas pela ANEEL. Então, você tem que fazer um cadastro na ANEEL, avisar com antecedência que ia entrar na subestação. Aí, os engenheiros da ANEEL ligavam as câmeras para monitorar o que você estava fazendo dentro da subestação. Porque você poderia provocar um pane nacional de energia dentro da subestação. Imagina o perigo. Só se você está minerando Bitcoin em casa para pegar a energia da subestação. Mas feito esse. Eu gosto de trazer isso porque às vezes a gente não tem, pelo menos quando eu não conhecia e não sabia disso, né? São coisas que a gente só sabe quando vai trabalhar na área e tem a vivência, né? E é uma informação legal. Além disso, o coordenador ele tem as informações de toda a rede, né? É aqui onde ficam as chaves de segurança, onde ficam os certificados digitais, o processo de criptografia, descriptografia. Então ele é super importante, por isso que ele não pode ser desligado de jeito nenhum. Porque se der pau no coordenador, se não tiver um sistema robusto, né, a gente vai ver como é que funciona a questão de quando esse coordenador cai, mas ele tem um sistema de segurança, mas se de fato for uma série crítica em cadeia de defeitos nos dispositivos, pode derrubar toda a rede. Mas ele é fundamental. Em seguida vem o router, né, o roteador. Ele basicamente ele faz a retransmissão dos dados, né? Ele funciona como um replicador, né? E amplia o alcance da rede. Então, posso ter um coordenador, um router, ele amplia a rede, eu tenho outro router conectado a esse, ele amplia mais ainda. Né? Ele também sempre executando e também ele precisa estar limitado à rede elétrica, justamente por conta disso, né? Por ter que espalhar o sinal. Ele permite múltiplos dispositivos ser conectado a ele e ele também cria caminhos alternativos para a malha. Então, por exemplo, voltando lá para aquela outra figura, né? Se eu quero me conectar com esse device aqui, né? Se por acaso algum desses aqui cair, ele consegue criar rotas alternativas até chegar nesse device. Quem faz isso aqui é os roteadores. Ele está sempre monitorando quem são os devices deles, né, fazendo esse encaminhamento das rotas. E ele também faz a gestão, um pouco da gestão do balanceamento de carga dessas rotas. Mas quem gere tudo mesmo, orquestra tudo, é o coordenador. Então, às vezes, ele consegue fazer esse balanceamento. Né? O coordenador é um router, é a mesma coisa do que um roteador, mas é um router especializado. Né? Além de rotear, ele faz outras coisas, né? Por exemplo, armazenar as informações e coordenar a questão da criptografia e segurança dos dados. Né? Já os roteadores não, ele trabalha apenas com a informação. Né? Claro. Aí teu concorrente sabe que tu está produzindo 5 toneladas e ele está produzindo 3,5. E aí?
por dia, né? Isso não é por mês, não, isso é por dia, né? Isso aqui é dinheiro, né? É dinheiro. Significa que se eu estou produzindo 3,5, eu descubro que ele está produzindo menos, significa que eu tenho menos produto no mercado, né? Porque eu estou perdendo 1,5 bi, 1,5 tonelada dia, né? Então significa que eu posso fazer o quê com o meu precinho aqui? Isso a gente só sabe se souber a informação da outra fábrica, né? Não é só especulação. Então não brinque não com isso aqui de segredo industrial, que isso é perigosíssimo. Poucas pessoas têm acesso a essas informações aqui lá, da rede Zigbee. Pouquíssimas. Enfim. Por fim, tem o end device, né? Aqui já são os dispositivos finais mesmo, né? São os nossos sensores, nossos atuadores que estão no campo lá atuando. E esses dispositivos aqui já não estão mais conectados à rede elétrica. Eles podem estar conectados à bateria. Eles podem estar conectados à rede elétrica? Pode. Mas, em geral, aqui a gente está falando já os dispositivos de ponta, né? Os que estão no motor, que está lá calculando a vibração, o sensor de rotação, né? Não necessariamente o end device ele precisa ser um dispositivo minúsculo. Por exemplo, no caso da fábrica aqui, o end device era uma máquina de 100 metros, né? Então, ela tinha vários dispositivos, no final um roteador, e esse roteador coordenava todos esses dispositivos que estavam ao longo da máquina, né? Isso aqui é super interessante, né? Então, como é que funciona na prática, né? Eu vou ter meu end device mandando essa informação para o meu roteador mais próximo, né? Então é sempre para o mais próximo. Esse roteador mais próximo, ele vai rotear a informação entre outros roteadores, né? Para até chegar ao coordenador, né? Então o coordenador processa a informação, né? E encaminha para a minha aplicação. Então, é nesse coordenador aqui que eu consigo fazer justamente esse middleware, né, entre o que está sendo executado na minha rede Zigbee com o que está sendo executado na nuvem, uma camada assim. E ele faz tudo isso de maneira autônoma, né? Ele não precisa você estar dizendo rotinas. O próprio protocolo Zigbee, ele prevê esse tipo de coisa, de balanceamento, de gestão de tudo isso que está acontecendo aqui para trás. Eu sou fãzão da rede Zigbee. E quais são as vantagens, né, de utilizar esse tipo de rede? Primeiro, ela tem um baixo consumo de energia, porque os pacotes dela são bem pequenininhos, né? Ela possui, né, o baixo consumo de energia, a bateria dura meses ou anos, né? Então, nos dispositivos Zigbee, mais para frente eu vou mostrar para vocês o tamanho de uma plaquinha do módulo Zigbee, que vocês já não viram uma, né? Eu não tenho uma para mostrar fisicamente, mas eu trouxe as dimensões dele. É muito pequenininho assim, bem pequenininho mesmo. Ela é uma rede mesh autorreparável, de alcance estendido e com confiabilidade. Esse autorreparável aqui é que, lembra que eu falei que se o coordenador cair, pode desmantelar toda a rede? E eu disse que o coordenador é um roteador especializado. Na própria rede, há um sistema chamado de autocura. Auto, de automático, cura. Chuta aí para mim lá. Exatamente. Eles elegem democraticamente o novo coordenador. Sério? Eles elegem um novo coordenador entre eles. Qual o dispositivo mais capaz de ser o coordenador entre todos os roteadores? Democraticamente. Democracia. Então, se o coordenador cair, ele mantém essas informações em alguns desses dispositivos, né? Justamente por conta da redundância. Na própria rede, ele mantém a redundância da informação. Então, se esse coordenador aqui cair, os outros roteadores veem, opa, cadê meu coordenador? Eu estou enviando para o meu coordenador e ele não está aqui, meu presidente. Né? Então, eles mesmos decidem entre eles qual dispositivo está mais apto a ser o coordenador. Obviamente, aqui está relacionada
quantos edge device está conectado, o tamanho da rede, a latência entre ele, o balanceamento de carga, né? Enfim, existe uma série de critérios que os roteadores utilizam entre eles, né? Só os roteadores. Os edge device não participam dessa eleição, são menor de 18 anos. Aqui é só maior de 18, né? É, e ele elege um novo coordenador. E ele se torna o novo coordenador da rede. Se porventura o coordenador volta, né, ele deixa de ser o coordenador, restaura os parâmetros para o coordenador antigo e a rede volta a funcionar. Sim, sim, ia quebrar a rede. Eles têm que estar conectados, tudinho. É uma rede fechada entre os coordenadores e o roteador. Eles necessariamente precisam. E esse é um caso crítico, né? Se os roteadores falharem todos, aí quebrou a rede, não tem o que fazer. Porque vai, quebrou esse. Ah, eu elejo esse. Quebrou esse. Esse agora vai ser o novo, né? Aí se esse quebrar, não tem mais para quem mandar, né? Os dados já não conseguem mais ser roteados, já não conseguem mais ser coordenados. Então, quebrou a rede, né? Já não existe, não é que quebrou a rede, já não existe mais a rede, porque eles não estão mais conectados. Então, não tem o que fazer, né? Por isso que eu sou fã dela. Eu acho muito legal essa sacada de, pô, eleger o novo coordenador. É, mais ou menos. É uma zigbicracia, né? E o nome Zigbee, eu esqueci de falar antes, o nome Zigbee, ele vem da mistura do nome Zig, Zag, com Pi, abelha. Zigue-zague é o movimento das abelhas, né? Aqueles movimentos. Aí juntou o zigue-zague com Bi, virou Zigbee, que seria o movimento das abelhas, né? Esse zigue-zaguear. E eu acho isso muito legal. Enfim, ela não tem dependência de Wi-Fi, né? Ela funciona de maneira independente entre eles, né? E ele é baseado em padrões, né? Então aqui existe uma série de padrões, como por exemplo o I3E, 802, 11, 14, 14.4, né? Que gere como essa rede é formada. Então, eu tenho uma vida útil alta das baterias, eu tenho um alcance relativamente razoável entre eles, né? De 10 a 100 metros. Eu também eu tenho um tamanho de redes com centenas de dispositivos. É, na verdade, aqui é centenas de milhares, né? Daqui a pouco vocês vão ver. É bizarramente grande a rede Zigbee. É, e a latência é menor do que 100 milissegundos. Então, para uma aplicação industrial, isso é muito rápido, porque você não precisa estar o tempo todo ali monitorando, a não ser que seja uma aplicação crítica, né? Mas, no geral, você manda um dado a cada 10 segundos, a 20 segundos, você não precisa estar mandando dado o tempo todo a cada 100 milissegundos, né? Não faz sentido isso. Oi. Um coordenador. Sempre é um coordenador, vários routers e infinitos edge device. Infinitos não, né? Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou dizer o número deles, mas é bem grande. Né? É rápido, é questão de segundos, assim. Muito, muito rápido. Porque a frequência é muito rápida. Tipo, ele troca os devices com o roteador 100 milissegundos. O roteador com o coordenador também, em base de 100 milissegundos. Então, assim, em menos de meio segundo você saberia se o coordenador estaria vivo ou não. Em menos de meio segundo ele elege e já tem um novo coordenador. Tipo, não tem até 5 horas da tarde, a apuração dos votos, né? Saber se a urna está validada ou não. Com teoria da conspiração, né? Quem deu a facada, quem não deu. Não tem nada disso. Aqui é pai, bufo. Caiu, já elege outro e toca a vida. Né? Então, eu falei antes, né, de como surgiu, veio justamente dessa analogia, né? Esse movimento das abelhas, né, deu o nome do Zigbee, e ela foi apresentada a primeira vez no ano de 2005. Então, é uma rede relativamente nova, né? Tem 21 anos apenas de existência.
e ela foi pensada pelo protocolo Home RF Life, criada pela Philips, né? Só mais contexto histórico para vocês saberem o que vocês estão estudando, né? É, Philips. Então, ela é um tipo de rede que ela suporta diferentes tipos de topologias, né? Eu tenho topologia do tipo mesh, suporta topologia do tipo estrela, do tipo árvore, né? Cluster tree, né? Que seria, eu pego uma, aí derivo, essa já aqui tem mais e vai descendo, né? E ela suporta isso aqui, dispositivos. 65.535 dispositivos para cada nó coordenador. É muito dispositivo, bicho. Mas eu digo para você que numa fábrica isso aqui bate rapidão. Rapidão mesmo. 65. Não, é 65.533 dispositivos em cada coordenador. Lembrando, eu posso ter dois coordenadores e eles interligados entre eles. Exatamente. Uma árvore de coordenador consegue suportar até 65.535 dispositivos. É muito dispositivo. Pouco dispositivo, hein? Dá para montar umas coisinhas aqui, né? E ela utiliza esse conceito de ad hoc, né? Que é aperto de mão. Então eu mando a informação, ela manda de volta, é como se tivesse feito uma coisa de cavalheiro, né? Feito um aperto de mão para ela poder consolidar a informação. Ela utiliza esse protocolo aqui, né? O I3E 82154, né? E ela suporta três tipos de bandas diferentes. Ela suporta operar na banda de 868 a 868,8 MHz. E essa frequência aqui, ela é usual na Europa. Então, é mais ou menos aquela pergunta que foi você falou, foi o Paulo, de como é dividida as bandas no Brasil, né? Foi o Paulo, o licenciamento das bandas. Então, cada país tem um licenciamento de banda diferente, né? Qual a frequência cada tipo de rádio pode operar. Nesse caso aqui, na Europa, ela opera nessa frequência. Ou seja, se você pegar um Zigbee aqui do Brasil e levar para lá, vai dar problema, né? Ou trazer um de lá e vir operar aqui, também vai dar problema. Alguns sim, outros não. Outros já vem padrão, assim, a frequência dele de operação. Já nos Estados Unidos e Canadá, aqui eu tenho 902 a 928 MHz. Aqui no Brasil, típico de usar esse aqui, 2.4 GHz, né? Que é 2.400 a 2.482, 3,5 MHz. Trazendo casa decimal para cá, vai dar em GHz, né? 2.4 GHz e a 2.483 GHz. É, mesma faixa. Fica pertinho, né, um do outro. A transmissão dele é até 250 kbytes por segundo, né? Então, não é uma transmissão rápida aqui. E isso aí você já consegue notar. Então, é justamente para mandar pouco dado mesmo. É o dado de um sensor, dado, e mandar um dado para um atuador. Ela foi feita para isso, né? E ela, dependendo da frequência, ela possui mais de um canal disponível. Isso é uma grande diferença da rede Zigbee. Ela consegue pegar uma faixa de frequência que ela opera e dividir aquela faixa de frequência em pequenos canais, né? Por exemplo, para 2.4 GHz, que é essa aqui, que é a da nossa, ela consegue dividir em até 16 canais diferentes. Então, ela consegue mandar informação, né, num espectro muito grande dentro de uma faixa. Então, ela não tem uma frequência única, igual o Bluetooth. O Bluetooth é uma frequência única de operação. Já aqui não. Ela tem uma faixa de frequência de operação. E essa faixa de frequência, ela utiliza cada canal desse para mandar uma informação diferente. Então, eu posso pegar
diferentes dispositivos e configurar em canais diferentes, né? E para cada canal eu mandar para um dispositivo. Então ela fatia isso aqui em 16. Já no caso na Europa e no Canadá, ao invés de 16 canais disponíveis, eu tenho 10 canais disponíveis. Essa é a grande diferença. Do Brasil, ganhou, né? Eu tenho 16 canais e ele vai dividindo, tá vendo? E eu tenho um canal de 2.405 GHz a 2.410 GHz. Eu consigo mandar informação aqui dentro. Tenho esse. Então, cada canal ela vai ocupar aproximadamente 5 MHz de largura de banda. Então, eu consigo utilizar uma faixa aqui. Isso significa que eu consigo mandar 16 vezes mais informação. Porque eu consigo utilizar 16 canais dentro de uma faixa para operar. Né? Diferente do Bluetooth, que eu só tenho uma faixa de operação, um canal específico. Né? Então, aqui eu consigo ter uma faixa bem grande. E aqui é mais curiosidade, que é com relação aos tipos de modulação da minha onda, né? Porque assim, a onda está sendo transmitida, né, na rede, mas eu preciso de alguma forma representar qual é o sinal que essa onda está fazendo aqui, representando, né, em termos de bits mesmo, 0 e 1, 0. E para isso, existem as modulações, que seria como eu modifico o sinal original, minha onda senoidal, para representar quem são os meus bits. Né? Para a faixa de 680 e 915, ele utiliza esse tipo de modulação aqui, ó. Binary Phase Shift Key. Seria modulação binária por mudança de fase. Né? Então, basicamente, o que ele faz? O que é mudar a fase de uma onda? É rodar ela 180 graus. Né? Por exemplo, se eu estou começando aqui, assim, se eu mudo a fase dela, ela começou aqui, eu começo ela agora assim. Eu só estou desfazendo isso aqui, não. Né? Eu estou modificando 180 graus dela. Né? E é isso que está acontecendo. Ele mantém a frequência. Quando ele muda para zero, o que acontece com a fase? Ela inverte. Né? Tá vendo que agora ela está começando agora assim? Eu mandei para 1 de novo. Então eu mantenho a forma de onda. Botei para zero, ela inverte de novo. Então, o receptor, aqui é em termos de onda mesmo, eletromagnética, né? O receptor consegue entender essas mudanças de fase. Quando há mudança de fase, significa que eu estou trocando o bit de 0 para 1, de 1 para 0. De 0 para 1, de 1 para 0. Então ela consegue entender essa estrinidade 0, 1, 0, 1, 0, 1, por meio da frequência de onda. Né? Um outro tipo, que é o que nós usamos aqui no Brasil, que é a do 2.4 GHz, ela utiliza esse tipo de modulação. Né? Essa alteração na forma de onda a gente chama de modulação. É, ela utiliza essa offset quadrante phase shift key, que seria mudança de fase por deslocamento de quadrante. Essa tradução bem cebosa, mas seria por aí. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, ó, no meu ciclo trigonométrico, os 4 quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, eu vou ter. Quero que se livrar de trigonometria, né? Não foi dessa vez. Então, ele vai usar os ângulos do, do círculo trigonométrico para representar essa mudança de fase. Então, eu vou ter aqui, dizendo aqui, vou ter aqui 0, 90, né?
Daí vem a comparação da Zigbee com outros protocolos, né? Por exemplo, a Zigbee ela opera nessa 82.15.4. A aplicação principal dela é o monitoramento de processos e controle, né? Como eu já falei antes. Diferente da GPRS, que é a que a gente usa no celular, né? Então tem transmissão de dados e de voz, internet de alta velocidade e conectividade de dispositivos, né? Que eu estou falando de Wi-Fi e Bluetooth, né? Então, a autonomia de dispositivos que utilizam o Zigbee aqui é de anos, né? Diferente do GPRS, Wi-Fi e Bluetooth, né? Então aqui eu tenho algumas semanas. Já a questão de transmissão dos dados, ela é bem inferior a todos os outros, exceto o GPRS, que seria aquela versão mais básica da nossa transmissão de dados, né, da primeira geração. Aqui eu não estou falando de 4G nem 5G, não. Eu estou falando daquele Ezinho que fica no seu celular quando ele está morrendo, perdendo a rede, né? É tipo o último nível assim de sobrevivência que você tem de contato. É isso aqui, certo? 128 kbytes por segundo. Vou mandar um help. Mas ela opera em 200 kbytes por segundo. Por quê? Porque aqui eu não estou transmitindo grandes volumes de dados, né? Eu estou pequenos volumes de dados. A gente vai ver mais para frente que o frame dela é bem curtinho assim. Ela é metade do frame do Bluetooth, por exemplo. O alcance típico da Zigbee é mais de 100 metros, então é de 100 a 500 metros, né, dependendo do local, do tipo de aplicação, né? Principalmente se for em lugar que tem floresta, folha assim, destrói sinal, certo? As árvores absorvem muito o sinal eletromagnético. Então, mas em ambientes de visada direta, aberto, assim, ambiente controlado, ela é tem um bom alcance. Diferente dos outros, né? Que eu estou falando quilômetros, o Bluetooth e o Wi-Fi a gente sabe, né? Tá bem perto, né? Não é muito longe. E a grande vantagem é que é o baixo consumo de potência, né? E o custo reduzido. Os módulos Zigbee eles são bem baratinhos mesmo, comparado com os módulos os módulos Zigbee eles são bem baratinhos, né? Comparado com a infraestrutura que você precisa para aplicar uma GPRS, você precisa ter as antenas de telefonia, né? Aqui você precisa ter também uma conectividade, né? E aqui também o Bluetooth tem a versatilidade, mas entre dispositivos, né? Então eu não consigo chegar no Bluetooth e botar 65 mil dispositivos nele. Tem essa desvantagem. Ué. Com isso, vamos ver as topologias na rede Bluetooth, né? A primeira topologia é a topologia em estrela. Ela vai ter um coordenador que a gente já falou dessas topologias, mas é importante entender como cada dispositivo na rede Zigbee ela funciona para cada uma dessas topologias, né? Obviamente a topologia não vai mudar, é um dispositivo no centro com vários devices, né? Mas na rede Zigbee cada um tem uma funcionalidade específica, né? Então, o primeiro é do coordenador, que ele fica responsável por coordenar toda a minha rede, né? E tem a função de iniciar e manter todos os dispositivos dentro dela. É o coordenador que desperta os dispositivos. Eles têm um modo de operação de sleeping. Então ele manda a informação, por isso que ele consome bem menos energia. Ele manda a informação e dorme. O roteador vai lá, o coordenador vai lá e acorda, vamos trabalhar. É o coordenador que faz essa operação. Então todas as operações nessa topologia aqui passam pelo coordenador dos dispositivos, né? Então vimos que essa é a primeira topologia que não temos um router, né? Um roteador. É o próprio coordenador que faz as vezes do roteador. Obviamente a gente já viu antes que o roteador e o router e o coordenador são a mesma coisa, né? Só muda o papel que ele está exercendo dentro da rede. Já a topologia do tipo em malha, que é chamada mesh, eu vou ter o coordenador e o roteador livre para enviar informações para qualquer dispositivo da rede. Então, geralmente, quando se elege um coordenador, todos os devices que deveriam estar conectados deles agora vão se conectar a um roteador, justamente para evitar sobrecarga no meu coordenador.
Então não faz sentido eu estar processando os meus edge devices no coordenador se eu preciso fazer um balanceamento de carga entre todos os roteadores. Então, eu desafogo de fato o coordenador só para ele fazer a orquestração dos outros dispositivos, né? E assim, esses outros dispositivos fazer a orquestração dos edge devices. Isso aqui é bem interessante, né? E aqui o self-healing, né? Healing é cura, né? Faça sem cura, que é no RPG que eu jogava, o boneco fazia assim para curar. De cura. Da rede, né? Pois um dispositivo desaparece apenas em casos excepcionais, né? Essa comunicação, ela não, comunicação entre os restantes será afetada. Então, se um desses cair, a comunicação se mantém internamente entre os routers, a eleição do meu coordenador e a vida segue. Eles não, para eles é transparente. Os edge devices não sabem que o coordenador morreu. Eles são excluídos da sociedade democrática aí dos coordenadores. Com isso, eu tenho aqui uma visão geral de como seria em caso de falha da topologia, né? Eu tenho uma topologia normal, onde eu tenho o meu coordenador, aqui os vários roteadores, né? Se houver uma falha de dispositivo, né, vai haver uma eleição é, nisso aqui, onde ele vai mapear agora qual seria a rota alternativa para fazer isso, de forma a manter a rede concisa. Ou seja, por exemplo, esse roteador estava diretamente ligado a esse, e para as informações do A chegar ao E, ele precisava passar pelo meu coordenador. Se o coordenador morre, essa conexão aqui morre também. Então, quando isso acontece, ele morre, o que acontece? Os outros roteadores, né, veem qual seria a rota mais viável para fazer isso. Né? Como eu conseguiria conectar todos os outros dispositivos para não quebrar a minha rota de conexão. Isso é feito de maneira automática por eles. Existe, claro que existe um cálculo matemático que faz esse gerenciamento. Não faz sentido a gente ver isso agora. Né? Então, se tiver tópicos avançados em inteligência da em internet das coisas, a gente aprende como calcular isso, mas no momento não faz sentido. Mas no geral, o que acontece? Ele vê qual é a rota para manter a consistência da minha rede. E com isso ele repara a rede, né, mesmo que o coordenador morra. E daí vem algumas condições excepcionais que podem de fato destruir a rede. Né? Aqui eu listei 6 tipos de falha que podem de fato quebrar toda a rede mesh, né? Do caso do Zigbee. Então, falha simultânea entre vários dispositivos. Né? Por exemplo, eu queria. O coordenador morreu, esse aqui morreu. Né? Então, esse caminho aqui está prejudicado. Né? Então, para ser restabelecido, ele precisa de achar outras alternativas que nem sempre são viáveis, né, devido ao balanceamento de carga. Então, simplesmente mata a comunicação daqui para cá. Dispositivos que atuam como ponte, né, seriam esses aqui. Se esse aqui morreu, já era. Esses aqui vão ficar à deriva. São dispositivos que estão no meio entre dois dispositivos e dentro deles existem outros dispositivos que dependem dele, né, outros nós. Distância excessiva entre os nós. Apesar de haver conexão entre eles assim, essa conexão é feita por essa ponte aqui, né? Se essa distância aqui é excessivamente grande, ele já não, por mais que existe aqui, ele não consegue manter a velocidade de transmissão, a perda de pacote em parâmetros aceitáveis, né? Porque ele pode enviar aqui, mas devido à distância, há muita perda de pacote. Então não é um caminho viável. Então isso aqui também pode quebrar interferência ou ruídos extremos. Por exemplo, quando está trabalhando principalmente com motores, você coloca lá um sensor Zigbee em cima da placa do motor, né? Um ruído eletromagnético gigantesco em cima do sensor Zigbee. Isso aqui destrói totalmente o sinal. Né? Congestionamento da rede. Então, se o coordenador não está bem parametrizado, né? Não há um dispositivo robusto o suficiente para fazer essa coordenação, ou se tem um excesso de edge devices conectados e poucos roteadores, também pode acontecer isso.
Então, o roteador não pode dar conta de gerenciar tudo ao mesmo tempo, e você está fazendo muitas solicitações. Isso aqui pode destruir a sua rede, ou ser invadido, né? Ataque de DDoS. Pode acontecer em rede Zigbee. Então, começa a criar um monte de dispositivo fantasma aqui, congestiona um dos nós, que seria um nó ponte. Esse nó é derrubado porque está congestionado, então nenhuma informação consegue transmitir porque está cheio de dispositivo pendurado aqui fantasma. Né? E falha de energia generalizada. Aqui é se realmente o mundo acabar. Aí isso aqui acontece. Né? Então começa todas as baterias falharem, o pessoal que está conectado à rede elétrica se desconectar e perder tudo. A outra topologia é a topologia em árvore, né? Que é chamado cluster tree, né? Seria conjunto de árvores. E ele basicamente utiliza uma estrutura hierárquica, né? Ela utiliza essa estrutura para distribuir os dados entre no topo ter o coordenador e abaixo do coordenador ter seus roteadores. E abaixo dos roteadores eu tenho meus edge devices, né? Então eu vou funcionar igual uma árvore, né? Eu vou ter meu coordenador aqui, aí abaixo dele eu vou ter meus roteadores, né? E abaixo dos meus roteadores, meus edge devices. O grande problema disso aqui é, se o coordenador morrer, o que acontece? Um vai ser utilizado para ser o novo coordenador, e esses dispositivos aqui necessariamente precisam estar no alcance dessa rede aqui e dessa rede aqui, para ser redistribuídos. E essa redistribuição tem que ser bem equilibrada. Por quê? Eu posso sobrecarregar esses dois roteadores aqui, se isso acontecer. Então, é bom e é ruim, né? Aqui você acaba aliviando o coordenador, porque ele só vai gerenciar os roteadores. Os roteadores só gerenciam os seus edge devices da sua subrede. Mas se uma subrede dessa aqui morrer, os dispositivos dela precisa, né, você na hora de planejar esse tipo de rede, precisa que ele esteja no alcance dos dois outros roteadores para que você consiga redistribuir os edge devices. Isso aqui é um problema, se não for bem planejado. E daí existem alguns modos de transmissão, né, de operação da rede Zigbee. O primeiro modo de operação é essa operação chamada Beacon, né, que não é de comer, certo? É o nome que se usa para esses dispositivos finais. Então, como é que funciona? O dispositivo root ele transmite periodicamente beacons, que são mensagens de sinalização, né? E ele informa aos outros nós da sua presença. Né? Os dispositivos apenas precisam estar ativos no momento da sinalização e podem permanecer em sleep entre os beacons, né? Reduzindo o consumo de energia. Então, o meu roteador ele vai transmitir esse intervalo, né? Ele vai ficar ativo e vai escutar. Então, basicamente dizer assim, opa, estou vivo aqui, fiz o que eu tenho que fazer, eu volto a dormir. Então o roteador vai mandando esse intervalo, né, de mensagem que chama de beacon entre um dispositivo e outro, né? Então, se eu tiver uma rede com 100 dispositivos, eu vou precisar de 100 vezes isso aqui. 15,36 a 251 mili, milissegundos. Então, significa, quanto mais dispositivos eu tenho atrelado a um roteador, mais lento é a questão de mapeamento, né, desses dispositivos. Né? Eu mando aqui a mensagem. Obviamente, lento entre aspas, né? Porque 100 vezes 250 milissegundos é 2, 1, 2. É 2,5 segundos. Ou 2, é, mil, isso mesmo, 2,5 segundos. Aqui é um milésimo de segundo, não, é 0,25 segundos.
Não é tão lento assim não, né, mas para quem estava trabalhando com 15 milissegundos, isso aqui é uma eternidade, né. É. Então isso mostra que isso é uma rede muito eficiente, né. Então, esse dispositivo aqui, ele fica operando 256 milissegundos, né, digamos assim, no pior caso, e dormindo, no caso de 100 dispositivos, né, dormindo o resto do tempo. Então, ele opera aqui e dorme 0,225, né? Então, ele opera o resto do tempo, ele só isso aqui seria correspondente a seria 1% do tempo realmente ativo. Então, de todo o quadro de Bacon, né, de mandar mensagem e receber informação, ele opera 1% do tempo. Por isso que a rede é muito eficiente em questão de energia. Então, ele simplesmente transmite e volta a dormir, né? Enfim, isso aqui para diferentes dispositivos, né? Obviamente, cada roteador ele tem um número limitado, né? Isso vai depender de tecnologia para tecnologia, né? E o outro modo de operação é a operação do tipo non-bacon, né? Ou seja, nesse modo de operação, a maioria dos dispositivos mantém seus receptores permanentemente ativos. Então, naquele caso, não. Eu ativo, recebo a informação e durmo. Nesse aqui, não. Eu ativo e mantenho ligado. Isso implica um maior consumo de energia, né? Nesse caso, esse modo não bacon aqui, ele é mais usual quando eu tenho um coordenador, né? E aqui os meus roteadores. Porque eu preciso o tempo todo estar monitorando como estão os estados do outro. E o roteador faz o estado bacon, que seria mandar transmitir, porque os dispositivos que eu tenho mais interesse em manter maior vida útil da bateria são os dispositivos LED devices. Né? Então, isso aqui são tudo estratégias. Né? Não necessariamente esse dispositivo final aqui é um edge device, ele pode ser outro roteador. E esse aqui ser o roteador coordenador. Né? Todo coordenador é um roteador, mas nem todo roteador é um coordenador. Né? Ele pode se tornar um coordenador, eleito democraticamente. Com isso, vamos ver as camadas dessa arquitetura. Que horas são? 6h55. Deixa eu só ver aqui para a gente não. Tem muita coisa para ser vista. Se eu começar isso aqui, eu tenho que terminar. E não vou terminar em 15 minutos. Nem a pau. Até 6h20, né? Amanhã a gente termina essa parte. Fica melhor. Porque tem mais detalhe aqui que é como é construído cada uma dessas camadas aqui, né? Como funciona a camada física, a camada de serviço e tal. Que a gente vai ver a operação nos canais e como funciona cada uma dessas camadas, né? Diferente do Bluetooth, ele possui essas 4 camadas aqui, né? Eu tenho a camada do dispositivo, aqui foi concebido pela a Zigbee Alliance, que seria o grupo de pesquisadores do Zigbee que fazem esse protocolo. Aqui, IAOME, né? Organização, esse é o nome dessa sigla, mas basicamente essas duas camadas aqui, que é a de aplicação e network, foi concebido pela Zigbee Alliance e a definição pela standard, o padrão I3E 82154, que define como é a camada MAC, né, que é a camada de acesso ao meio, e a camada física, que é basicamente como é construído a antena e é transmitida a informação. Isso aqui, né? Isso aqui a gente já está numa camada mais, de um nível de abstração maior. Isso aqui já é físico mesmo, né? Como é construído os quadros, como é transmitida essa informação, qual o tipo de protocolo, né? Em que camada ele está. Então a gente precisa ver isso com calma. Não dá para ver agora em 15 minutos correndo, não. Mas amanhã a gente vê e já começa o outro protocolo. Valeu, pessoal. Sim, cara. O que eu estava falando para os meninos é que vocês tentassem começar
a fazer os seus programas do projeto no simulador. Aham. Enquanto as plaquinhas estão chegando. Eu já encomendei algumas